Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Afa Meloni e hoje, como convidado, nós temos um fenômeno da mídia. Jornalista, ele já trabalhou em diversos veículos de comunicação, entre eles SBT por mais de 6 anos, Rede TV por 8 anos, Gazeta, Rádio Jovem Pan e muitas revistas, além de ter o próprio canal no YouTube desde 2019. Com vocês, Felipe Campos. Que coisa boa! Fenômeno são vocês que estão começando, né? Nós somos apenas operários da fama. Vocês que são grandes fenômenos, né? Estou muito feliz de você estar aqui. Também, assim. Rafa. Você é conhecido por essa presença marcante, né? Tanto na televisão quanto no digital. Já trabalhou com pessoas incríveis e eu queria entender justamente isso. Assim, como que você começou na área da comunicação? Olha, Rafa, eu falo que a minha carreira ela é meio esquizofrênica, né? Porque eu me joguei desde muito cedo, né? Então, eu sabia que eu tinha uma vontade única realmente de ir para a comunicação, mas eu não sabia qual caminho trilhar, porque eu acho que isso é comum também na juventude, né? Você entender que você quer ir, mas você não sabe para onde exatamente. Então, eu gostava muito do teatro, mas eu gostava muito da televisão também. E, de repente, foi quando eu tive oportunidades, né, de entrar, e principalmente no SBT, ali no finalzinho da década de 90, né, que foi para trabalhar com o próprio Silvio fazendo Qual é a Música. Até porque ali eu já tinha o DRT de ator, né? Que legal. E quando eu entro, depois de uns 8 meses, mais ou menos, o Silvio fala para mim, você tem uma grande vocação para comunicação. Nossa, e vindo dele ainda. E vindo dele, aí eu falei, me dando um aval, né? E ali eu disse, mas Silvio, eu começo por onde? Ele falou, não sei, se vira, né? Aí eu fiquei com a mesma dúvida, né? Sim. E a partir dali eu comecei a entender o que estava acontecendo. E aí foi quando eu decidi ir fazer jornalismo, né? Aí eu falei, não, eu vou pro jornalismo mesmo, vamos ver o que vai dar, enfim. E ali começou tudo, Rafa. Foi assim que começou mesmo. Que legal. E como que surgiu essa oportunidade de você trabalhar no SBT, a primeira, assim? Então, eu sempre conto essa história porque, assim, eu tinha uma amiga que ela era dona de uma agência de atores e de modelos, enfim, né? E ela precisava de um contingente de casting para poder entrar no SBT. E ela me pediu se eu não queria fazer parte disso tudo, né? E eu peguei e falei assim, se for para te ajudar, então vamos lá, coloca eu na fila, tá tudo certo, né? Tá bom. E aí ela me colocou, ela conseguiu entrar. E passou uns 3, 4 meses, ela me liga novamente dizendo que ela tinha mandado as minhas fotos pro SBT, enfim, e que tinham me selecionado para fazer um teste pro programa Qual é a Música, que o Silvio ia voltar. Eu nem me lembrava muito bem qual que era o dublador, mas o dublador na época era o Pablo, que não era eu, né? E ali eu peguei e falei assim, não, Valéria, isso não, né? Assim, eu tô indo pro jornalismo, completamente descaracterizado de tudo, né? E aí ela falou, não, mas eu acho que vai ser legal, enfim. Bom, me ajuda, ela falou, né? E a gente sempre querendo ajudar os outros. Aí eu fui, tinha umas 700 candidatos para uma vaga só, né? E aí eu fui escolhido para ficar. Nossa. E aí foram lá com o Silvio quase entre idas e vindas, assim, que o Silvio parava, voltava, enfim, foram quase 8 anos. É muita coisa e lidando com o Silvio quase todos os dias, né? Porque se tornou minha rotina, né? Encontrar o Silvio Santos, né? Então, Eu imagino que você deve ter aprendido muita coisa com ele também. Né? o Silvio tinha um aspecto que era muito louco, assim. Ele não te ensina absolutamente tudo, mas se você quiser aprender de verdade, você prestava atenção, né? Sim. E era isso que eu fazia. Eu ficava prestando atenção em cada movimento, sabe? O que ele fazia, como ele se comunicava, qual era o mote dele ali com a própria plateia, o auditório, como ele convencia. E ali, quando essa estrutura começa a fazer parte da sua rotina, você começa a treinar mesmo, né? Porque você já começa a entrar no esquema e tal.
E ali foi, meu, acho que ali foi realmente, acho que um dos maiores estágios que eu fiz na minha vida, viu? Que demais! E aí você entrou no jornalismo e como que você caiu nesse mundo das celebridades, de bastidores, né? Então, na verdade, eu já estava no segundo ano, no segundo ano. Eu fui fazer estágio no extinto jornal chamado Notícias Populares, que era um tabloide que era da Folha de São Paulo. Para que você tenha uma ideia, era 1 milhão de tiragem por dia, assim. Era o Nossa. jornal que mais vendia. Ele chegava às 5 horas da manhã na banca, quando era meio-dia não tinha mais nada, assim. Mas era um jornal, assim, era um tabloide muito popularesco, aonde, assim, policialesco também, né? Era a cabeça decapitada na Meu Deus. capa, sabe? Eram umas coisas muito trashes, assim. E eles tinham uma coluna de entretenimento para deixar um pouco o jornal mais leve também, né? E ali eu fui estagiar, né? Nessa coluna do entretenimento. E quando eu fui estagiar na coluna do entretenimento, na verdade eu entrei para fazer estágio, mas primeiro eu fiz estágio no policial. E eu fazia plantão ali no cemitério do Jardim São Luís. Você nunca ouviu falar nisso, obviamente, porque já o cemitério do Jardim São Luís, eu não sei se é o mesmo ainda, mas só velavam assim os grandes bandidos, facções, enfim, era uma coisa horrorosa, assim. E eu fazia estágio lá, né? Meu Deus. Porque eu ficava com o fotógrafo, né? E a viatura, inclusive, da própria Folha. E pegando tudo que tinha de informação ali. Então chegava, o cara que era o dono da boca de não sei da onde, sabe? Então, Sim. assim, aí todas essas informações a gente levava para a redação. E ali eu fiquei um tempo, né, nessa posição de ir para lá, trazer as informações, até que na época que era o Leão Serva, que já estava assumindo, já era diretor do jornal, depois, primeiro foi o Ibrahim Ramadan, né, que foi quem criou realmente Notícias Populares, e depois veio o Leão Serva, que hoje ele é presidente da Cultura, eu acho, uma coisa assim. E o Leão me colocou justamente para escrever sobre celebridades, né? Sobre o mundo do entretenimento, televisão, enfim. E nessa questão toda, o que aconteceu? O jornal, ele começou a perder. Era muito tempo, era muito maçante, era muito custo também. Mesmo tendo 1 milhão de tiragem, um jornal que faturava mais de 1 milhão por dia. Mas mesmo assim, estava ficando o jornal estava perdendo muito apelo, né? Por mais que tivesse gente decapitada na capa, mas estava perdendo muito apelo. Sim. E aí ele se tornou o Agora São Paulo, que era o Jornal Agora. E aí eu comecei a escrever também para o Jornal Agora São Paulo, e aí eu comecei a ser pautados pelas emissoras de televisão para ir falar de celebridade. Que legal! Então foi aí que tudo começou. Eu já era de televisão, fazia o Qual é a Música, e aí ficou uma coisa muito louca, porque o povo me via de domingo fazendo dublagem e durante a semana, às vezes, nos programas de televisão falando de famosos, sabe? Mas como eu nunca liguei muito para o que as pessoas falam, né? Eu resolvi seguir a minha vida e fazer as coisas acontecerem de verdade. Foi assim que rolou. Como que você lida com as críticas? Olha, você sabe de uma coisa? É engraçado isso, porque eu sempre digo que eu não procuro polêmica, me enfiam nas polêmicas, sabe? A polêmica vem. Né? Ela vem só. E me colocam. E você sabe que polêmica é uma questão que você vai sempre terão os dois lados, né? Muita gente vai te odiar e muita gente vai te aplaudir, né? E eu não ligo, Rafa, juro, eu não ligo, sabe? Porque assim, da mesma forma que eu também critico, né? Da mesma forma que eu também, num outro lado, atrás mesmo da mesa, atrás da caneta, eu também critico. Eu também deixo as pessoas criticarem. Sim. Tanto que eu não apago o comentário, eu não bloqueio ninguém. Pode fazer o que quiser.
Com respeito. E escrevendo certo, de preferência. Porque se escreve português errado, eu não entendo, gente. Então, assim. Então, escreve pelo menos de uma forma que eu possa entender. Sim, justo. E aí você entrou nesse mundo da televisão, né? Quer dizer, você já estava ali, mas ao longo da sua carreira você passou por diversas emissoras. Como que foi essa decisão, né? De sair de uma emissora, entrar em outra? Então, foi, por incrível que pareça, a minha primeira matéria em televisão eu fiz na TV Gazeta. Eu fui fazer sobre criação de avestruzes. E foi uma coisa muito louca, porque eu fui participar do programa Mulheres, na época, com a Claudete Troiano, com a Ione Borges, enfim. E tinha uma diretora que pegou e falou assim, eu queria te testar como repórter. Para você ir fazer umas matérias pra gente. Eu falei, então vamos. E eu fui fazer essa matéria de avestruzes, de criação, né, de avestruzes. Foi muito legal. E eles me chamaram para ficar fixo no programa. Que legal. E aí eu comecei, assim, sabe? Tipo, a ir fazer festa, balada e artista. Então, assim, meio que era um TV Fama dos anos 90, mas na TV Gazeta, dentro de um programa da tarde, entendeu? E as coisas começaram a rolar dessa forma, assim, sabe? Com uma, aí eu realmente entendi o que era televisão, né? Comecei a entrar nesse universo mesmo da televisão. E foi muito louco, porque eu sabia que eu queria ser apresentador de televisão. Sério? Eu olhei e falei assim, é isso mesmo que eu quero. E até aí, aí você já começa a planejar e navegar, né, em cima disso, né? E foi assim que começou a rolar e acontecer. E eu acho que uma dúvida aqui para quem é de fora, né, da televisão fica é como que funcionam os contratos? É por programa ou você é fixo daquela emissora ou varia muito? Depende muito. Eu já tive propostas, por exemplo, eu fiz um programa no SBT chamado Quem Convence Ganha Mais. Era o caso de família bem piorado, assim. Porque... Imagina, era anão que fazia filme pornô, Meu sabe? Deus. E ali o Silvio me chamou para fazer o programa, mas ele só queria 26 programas. Era uma temporada, né? Então, ali eu peguei esse job, não precisei sair da onde eu estava, que inclusive era na própria Rede TV, e pude fazer para eles também. Então, assim, foi uma história. Mas, por exemplo, agora que eu acabei de assinar com a Bandeirantes, né? Que eu vou entrar no Melhor da Tarde, ali apresentar o programa. Aí é um contrato mesmo, um contrato de 2 anos, com uma certa exclusividade, mas também uma flexibilidade um pouco maior. E ali, esse é por 2 anos mesmo, o período eles me contrataram. Eles contrataram o Felipe para fazer parte do casting da TV Bandeirantes. Que demais, parabéns. Obrigado. E na TV também, você pode levar ideias de programa? Como que funciona isso de levar uma ideia ou não? Então, você sabe de uma coisa? A televisão, só a Rede Globo, fez 100 anos, eu acho, né? A televisão acho que tem 70 anos no Brasil. Sim. Você imagina que em 70 anos, ou em 100 anos, você imagina que já devem ter visto de absolutamente tudo que você possa imaginar naquela rotina louca, incessante que é a televisão, né? Sim. Então, hoje em dia, a comunicação ela tá muito louca, assim, que você não sabe para qual caminho vai mesmo, né? Então, às vezes você acha que um projeto vai funcionar muito bem e, de repente, ele não funciona mais. Mas uma coisa que eu entendi hoje em televisão é que as pessoas não estão procurando mais atração. Elas estão procurando personagens. Então, ou seja, eu acho que cada vez mais... eu acho que ou o apresentador, ou, enfim, o apresentador, no caso, né? Eu acho que o público vai se... Ele vai se identificar muito mais com a persona, né? E com o conteúdo, com opinião, porque a gente vê uma televisão hoje muito pouco opinativa, justamente por causa desse monitoramento de internet, as pessoas com medo de cancelamento, Exatamente. né? Então, isso ficou meio chato também na televisão. Porque o Brasil, enfim, eu acho que a cultura brasileira é de uma televisão opinativa, né? Onde nós tínhamos Hebe Camargo, que opinava muito, onde nós tínhamos outros tantos apresentadores que formataram também a televisão opinativa, né? Então, aquela televisão isenta, eu acho que ela não sobrevive.
sobrevive mais, assim. Esses programas que são isentões, sabe? Eu acho que vai precisar ter um pouco mais de opinião mesmo, assim, porque senão as pessoas estão fadadas ao insucesso. Essa questão da opinião é até um assunto que eu vou querer chegar com você, porque você é uma pessoa bem marcante em relação a isso, né? Tá. Mas acho que até puxando um gancho para onde a gente estava, você tem uma carreira espetacular, né? Dentro dos meios de comunicação. Jura? Sim. Ai. Eu acho que com certeza tem muita gente que se inspira em você, enfim, e eu acho que tem muita gente que também sonha em entrar para televisão. Então, se você fosse começar hoje, assim, como que você começaria? Ou o que você indicaria para alguém que sonha em entrar na televisão? No momento de hoje, em primeiro, eu acho que eu não indicaria. Por quê? Também pode ser uma opinião. Eu acho que a televisão, ela tá muito prostituída, sabe? Tá muito. Eu acho que tá muito esquisito mesmo fazer televisão, né? É o que eu tô falando, as pessoas não sabem para qual caminho elas querem ir, sabe? Assim, virou essa questão da rede social, porque a internet não conversa com a televisão, ela converge com a televisão, Sim. mas ela não é a mesma linguagem, né? Então as pessoas querem enfiar de qualquer custo a internet dentro da televisão. Tanto que você percebe que até a própria Rede Globo tentou fazer isso, de pegar os maiores influencers Sim. e colocar para apresentar programas de televisão que não deram certo. O público não aceitou. Porque o índice de telespectador na televisão aberta ainda é muito grande. Então é muito mais fácil quem é da televisão, que já tem um apelo com o público, ir para a internet e conseguir esse feito da identificação da internet, do que realmente quem é da internet para a televisão, porque o público fica vendido, fala quem é essa pessoa, entendeu? Sim. Então, mas olha, diante de todo esse caos e essa história caótica que é televisão, obviamente, né, que eu falo, não vai, entendeu? Claro, eu acho que todo mundo, se quiser ir, tem que ir, mas tem que entender que você vai matar um leão por dia. Porque televisão não é brincadeira. Sim. Você vai matar. Porque matar um leão por dia também é fácil. O difícil mesmo é você desviar das antas, né? Então. Porque as antas são elas que dão trabalho. E pior que em televisão tá cheio de anta batizada, entendeu? Então, quando você menos espera, aparece um ser na tua frente, sabe? Sim. Que não presta pra nada, mas ele vai te empatar, entendeu? Aí você tem que saber realmente tirar ele da tua frente. E esse movimento que você falou, né, de muita gente da televisão, é mais fácil eles virem para a internet, foi um movimento que você fez também, né? Você criou o seu canal no YouTube, Felipe Campos Oficial, que também é gigantesco, né? Eu fui ver, tem mais de 340 mil inscritos, eu também acompanho. Mas por que você criou esse canal? Olha, você sabe por quê, Rafa? Porque todo mundo falava, você precisa criar o canal, você precisa criar um canal no YouTube, canal no YouTube. Mas eu sempre fiz o que eu quis, sabe? Assim, tipo, um dia eu olhei assim, tipo, eu fiquei olhando todo mundo fazendo, tá? Eu achava aquilo lá. Eu gosto de alguns canais no YouTube. Eu achava tudo aquilo muito chato, sabe? Esse papo de podcast também. Eu falei, não, eu não quero isso. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu vou saber fazer. Eu não gosto disso. Eu não gosto de depender dos outros, Rafa. Sim. Essa é a verdade, sabe? Porque talvez possa ser um defeito meu. Porque eu aprendi muito a trabalhar sozinho, né? E depender, por exemplo, não é depender dos outros que eu digo, produção, essas histórias, não. É depender, às vezes, de convidado, ter que ficar pautando. Eu falei, eu quero alguma coisa que eu não dependa de absolutamente ninguém, entendeu? Sim. Porque daí eu posso realmente fazer o meu editorial, onde eu possa realmente... E ali eu comecei a testar algumas coisas, né? E aí deu certo. Quando eu monto o meu canal, com uma linguagem um pouco mais de televisão, assim, para dar uma identificação. Sim. Mas com uma linguagem bem mais direta para a internet, né? Que é a linguagem, inclusive, que eu não uso na televisão, né?
E aí eu acho que eu me encontrei, sabe? Ali eu achei que foi bem legal mesmo, assim, essa questão do próprio canal, que eu não imaginava que eu fosse faturar, inclusive, com aquilo, sabe? Que eu fosse Sim. ganhar, né? Aí eu comecei a ficar muito mais feliz e começou a me dar Claro. muito mais empolgação para fazer, porque eu vi que o negócio estava dando muito certo, sabe? E as Sim. coisas começaram a acontecer de verdade. E eu vou dizer pra você, hoje eu gosto muito mais de fazer o meu canal do que a televisão aberta. Jura? Por quê? Por essa questão da Eu liberdade acho que que você por vê? essa questão da liberdade, o público é muito mais fiel, Uhum. né? Eu acho que é um público que te segue ali mesmo, que cativa, sabe? É óbvio, tem hater, enfim, e Sim. isso eu não ligo, porque o hater ele também faz parte, como eu digo, eu xingo também. Então, assim, tudo eu vou aproveitando, entendeu? Então, se a Sim. pessoa ela entra e me xinga, eu xingo eles também. Então, assim, no final acaba virando um grande espetáculo, assim, sabe? Aham. E o que é muito legal também, porque comigo você sabe, levou, bateu, levou, É, entendeu? Então, exatamente. assim, eu sempre digo o seguinte, sabe? Eu sei que eu sou chato e também impossível às vezes. Mas eu sei que eu sou doce, eu sei que eu sou acolhedor, eu sei Sim. que eu sou tudo que você quiser que eu seja de legal. Mas muito vai do que você escolhe, entendeu? Se É, você quiser um lado mais sombrio, você vai ter também, sim. sabe? Se você quiser um lado bacana que vai pegar na sua mão e vai falar, vamos, você vai ter também, entendeu? E depende muito, muito assim, sabe? Do Sim. que as pessoas escolhem, né? É, eu acho que o que você dá também é o que você acaba recebendo, né? Que foi o que você falou. Bateu, levou, né? Bateu, Meio que isso. levou, Eu acho que é. esse equilíbrio também é super importante, porque também uma pessoa, né, sem opinião nenhuma, né, super, só aceita É também. gente sem função, É, e né? gente que também só critica, né, sem esse lado que você falou, putz, acolhedor e de empatia também não anda, né? Então acho que esse Claro. equilíbrio Eu faz acho, eu acho sua assim, personalidade. eu acho que essa questão toda, né, as pessoas sempre veem, às vezes, o Felipe um pouco mais ácido e tal, e que é uma grande bobagem, sabe? Aí é porque eu não suporto esse cara. É tudo. Olha, quem fala isso é porque quer estar no teu lugar e você vai passar por isso, entendeu? Quando as pessoas te atacam, quem desdenha quer comprar, meu amor, entendeu? Então, assim, quem vai falar muito de você é porque no fundo, tem vontade de ser você. Mas fique um minuto só na minha pele para ver o quanto é gostoso. Sim, exato. Não É é? isso que você pensa quando você lê uma crítica que te ajuda a fazer você relevar ela mais fácil ou não? Não, porque eu acho que, na verdade, as críticas, elas não me pegam. Elas não me pegam. É engraçado Sim. isso, sabe? Nunca é pra mim aquilo. Aquilo é um ponto da pessoa, entendeu? Uhum. Se ela foi burra funcional ao ponto de não entender o que eu estava querendo dizer, ou Sim. burro, né? E volto a falar das antas batizadas, o problema é deles. Eu não Sim. tenho absolutamente nada a ver com isso, entendeu? Eu dei o meu recado. Quem quiser entender, ou tirar do contexto, ou ir para o Uhum. outro lugar, ok, vai. A responsabilidade é de cada um. Eu dei o meu recado. Eu Sim. deixei claro aquilo que eu achava e aquilo que realmente o meu público espera. Porque eu volto a frisar, o meu compromisso ele é com a informação. O meu compromisso é com o público. O meu compromisso é com a notícia. O meu compromisso não é com quem está lá, se vai me criticar, se vai gostar, aplaudir ou não, sabe? Sim. O meu compromisso é sentar e fazer o meu trabalho. É esse que é o meu compromisso. Então, quem não gostar, bem. Quem gostar, amém. E tá tudo certo. Isso era até uma das perguntas que eu tinha, que é como que você lida com os artistas depois de você dar uma notícia sobre ele? Eu acho que tudo certo, assim, né? Porque os artistas já sabem que isso faz parte também, Aham. que esse jogo faz parte. Sim. Que uma hora você dá um tapa, mas depois uma hora você abraça. Sim. Porque não é a questão pessoal, sabe? Uhum. Ali é a fase da história, né? Por exemplo, levando a grosso modo, assim, esse remake de Vale Tudo que tá um horror, que é claro, não é na época que você nasceu, que foi em 1988 que É. passou a primeira versão. Tá um horror a novela, sabe? A Manuela Dias, ela tinha que ser presa, eu acho, assim, Meu Deus. sabe? Ela tinha que ser amordaçada, sabe? Não deixar ela mais escrever um capítulo sequer, porque ela acabou com uma
Rafa, para você ter uma ideia, as duas maiores audiências da Rede Globo, a primeira foi em 1982, na final Brasil e Itália, que foi na Copa do Mundo. A Globo chegou a 96 pontos. Nossa. 96 pontos. E a segunda maior audiência foi o Brasil, a Globo com 92 pontos, esperando para saber quem tinha matado o Odete Roitman. Mentira! 92 Foi pontos. realmente um sucesso Foi um fenômeno a novela. A novela foi um fenômeno. Então, você vê, assim, uma Maria de Fátima esquisita, uma Odete Roitman muito estranha. Então, assim, eles tiraram completamente a novela do contexto, que não era aquilo. A gente tem que levar em consideração que aquilo é uma obra de ficção e que se nós não batermos o pé hoje, sabe? Falando assim, gente, para de ser chatos, parem de serem chatos. Por quê? Porque daqui a pouco vai acabar, inclusive, com a teledramaturgia. Porque se você tiver que ficar escolhendo o que fulano vai falar, de que forma vai falar, por que vai falar, então é melhor acabar. Então tira aquele GC que passa no final. Essa é uma obra de ficção, qualquer pura coincidência. Porque aquilo é uma ficção, gente. Aquilo lá não é uma vida real. Aquilo são personagens, aquilo é uma história sendo contada. É a mesma coisa que você assistir um filme, né? Mas isso não significa que você vai trazer aquilo para a vida real. Mas daí as pessoas começam, porque tem que ter empatia, porque tem que... Eu tenho uma vontade da voadora em quem fica com esse papo, sabe? Porque a gente tem que ter empatia. A gente tem que ter empatia, por exemplo, por quem tá moribundo em cima de uma cama. A gente tem que ter empatia por essas pessoas. Não por um personagem de novela, não por uma ficção. Uma ficção é uma ficção. Daqui 8 meses ela não tá mais no ar. Entendeu? Sim. Então eu vou continuar batendo nessa tecla, sabe? Porque senão não faz mais sentido ter teledramaturgia. Né? Exato. Não, e você, foi o que eu falei, né? A sua presença é muito marcante pela sua opinião, né? Então estranho seria se você não mantesse a sua opinião em relação a isso. Nesse caso em específico eu não assisti a novela, então eu vou ficar isento em relação a isso. Mas, falando das opiniões fortes, né? Nos dias de hoje, na sua carreira, né? Como que afeta ou ajuda a sua carreira o fato de você ter opiniões tão fortes? Ô, Rafa, eu venho de uma família que tem opiniões muito fortes, assim. Eu fui criado a falar. Então, era minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim. Você tá com um problema? Fala, sabe? Você tá com alguma coisa... quer deixar claro? Deixa claro, não passa à vontade. Fala, sabe? E isso eu acho que eu sempre levei para minha vida. Porque eu sempre digo que comigo as pessoas vão sempre saber em que terreno elas estão pisando. Porque quando eu não gosto de alguma coisa, eu vou deixar claro, sabe? E isso, para mim, é na vida, é na minha vida, assim. É no meu trabalho, é no meu casamento, é nas minhas relações, é no meu profissional. Tudo eu deixo muito claro, sabe? Se eu gostei, se eu não gostei, se eu acho legal, se eu não acho. Quando você falou, né, sobre essas minhas opiniões. E eu acho que foram também as minhas opiniões que fizeram com que eu conquistasse uma boa parte do público, né? Mesmo uma boa parte também não curtindo, né? Sim. E quem não curtiu, paciência. Eu não posso fazer absolutamente nada. Então eu me apego muito no público que curte, né? Que é um público bom também. Então quem não curte, paciência. Eu não posso fazer absolutamente nada e não vou mudar justamente para... Eu já tô com 51 anos, meu amor. Se eu não mudei até hoje, não vai ser agora. Porque eu tô com o meu coração muito grande, mas meu saco pequeno demais, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar mudando a minha vida justamente para ficar agradando ninguém. Não vou. Nem tem como agradar todo mundo, né? É que hoje foi o que você citou anteriormente. A gente tá numa era de cancelamento, né? Então, às vezes, o que você fala, por exemplo, eu falo minha cor favorita é rosa. Putz, aí vem todo mundo falar que, meu Deus do céu, por que você odeia azul? E você fica, mas eu só falei que eu gosto de rosa. É a mesma coisa de falar, eu não gosto do verde. Daqui a pouco eu tô sendo processado pelo SOS Mata Atlântica, sabe? Exato. Porque eu só falei, ele quer acabar com a Amazônia. Não, eu só falei que eu não gosto da cor verde. Exatamente. Entendeu? E você com essas opiniões fortes, você já foi cancelado alguma vez? Várias vezes. E como que você lidou com esse cancelamento? Como se nada tivesse acontecendo. Jura? Eu deixo morrer de inanição.
Porque às vezes, por exemplo, principalmente pessoas... Acho que pessoas conhecidas e desconhecidas, às vezes, também causam um alvoroço, né? Mas as pessoas vão com tanta força que a gente vê que realmente, às vezes, pode mudar, né, a vida da pessoa. Enfim, você consegue deixar isso passar. Olha, eu finjo que não é comigo. Eu não sei do que eles estão falando. Não sei mesmo, assim. Eu não entro, Rafa. Sim. Não eu acho isso entro. ótimo, né? Uma Eu não maturidade. entro. Pode gritar, pode falar à vontade. É a tua opinião. Grita, xinga, faça o que quiser, entendeu? Então, assim, não vou, não. Eu acho que o cancelamento e volto a frisar. O cancelamento nada mais é do que a vontade de você estar ali, no meu lugar, no seu lugar, e ter dito aquilo que eu disse, Sim. mas só que ela vem disfarçada de hipocrisia. Entendeu? De uma hipocrisia mais açucarada. Ah, mas como já se viu você falar um negócio desse? Mas no final a pessoa ela tá pensando a mesma coisa do que eu tô pensando, entendeu? Mas só que ela não tem vontade. As pessoas me cancelam porque elas me julgam pelo que eu falo. Agora, se elas soubessem o que eu penso, elas iriam me matar, entendeu? Ai, meu Deus. Mas esse cancelamento, ele já cresceu ao ponto de você ser processado por alguma opinião que você deu? Não, eu já fui chamado várias vezes na delegacia, né? Mentira! Como assim? Pelo caso da Anitta, quando eu mandei ela tomar um remedinho e descansar. Aí falaram que eu estava incitando suicídio. Aí me chamaram na delegacia, porque abriram uma denúncia contra mim no Ministério Público. Então, ou seja, tudo isso a galera faz, entendeu? Só que eu não ligo. E esse que abriu uma denúncia contra mim no Ministério Público era um psicólogo. Burro ao ponto de não entender assim, que eu falei, manda ela tomar um remedinho e dormir. Ou seja, ele já falou que eu Entendeu estava errado. querendo, que eu estava promovendo, me ligaram do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Eu falei, gente, mas o que vocês estão fazendo, gente? Vocês estão completamente malucos, entendeu? Foi isso que aconteceu. Sabe? Então, ou seja, fui na delegacia, dei a minha explicação, o delegado pegou e falou assim, vai embora, eu vou até arquivar isso aqui, chega, entendeu? Porque não faz sentido, entendeu? Que a gente que depende muito do caso, mas às vezes as pessoas levam muito para um campo, né, que não tem relação com o que você estava falando, que era o que a gente estava falando da cor, né, o verde, o que isso tem a ver com a mata, enfim, essas questões. Mas hoje, como que você divide, como que você diferencia uma opinião positiva, uma crítica positiva de, uma opinião agressiva que realmente você entende que seria para um outro lado? Eu acho que nós estamos vivendo num momento muito esquisito, principalmente de celebridades, né? Hoje nós temos... Eu sou de uma época que nós falávamos de celebridades de verdade, de artistas de verdade, né? Hebe Camargo, Silvio Santos, quem mais? Nossa, todos já morreram. Quem mais? Marília Gabriela, enfim, celebridades de ponta mesmo, sabe? E, de repente, hoje em dia, a gente é obrigado a ver... É obrigado a gente... Hoje você vê notícias de bandidos disfarçados de artistas, sabe? Que incentivam a narcocultura, sabe? Que tem o crime organizado por trás. Então, ou seja, e eu exponho isso, né? E eu trago isso à tona. Então, eu acho que quando você faz... Quando eu vou para uma crítica mais severa, é para que as pessoas entendam que aquilo lá não é artista. Que aquilo lá é um negócio do crime. E ponto final. É um business do crime, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas histórias todas. Né? Porque uma história é você falar de um MC, enfim, do funk, que eu adoro os MCs, adoro o rapper, adoro, bem feito, muito legal. Mas daí você inserir um personagem que a gente sabe que é fruto de um business criminoso, que faz parte do crime, que está sendo bancado pelo crime, por desvio de dinheiro, lavagem, enfim,
aí não dá. Aí eu acho que realmente a gente tem que alertar o público, sabe? Deixar as coisas mais claras, sabe? Sim. E eu imagino que são muitas pautas, né? No dia a dia acontece 1 milhão de coisas. Como que você seleciona as notícias que você vai passar no seu canal? Ó, depois que terminou o canal, depois que eu terminei de apresentar, a gente já se reúne, eu, o pessoal da produção, a gente já começa a pensar no que a gente vai fazer no dia seguinte, né? Então você já deixa muita matéria já. Olha, isso aqui saiu, não deu, isso aqui não deu para entrar, vamos abordar melhor amanhã, tal. Mas de repente acontece algo que, putz, aí derruba tudo e a gente só fica naquele assunto, entendeu? Sim. Como foi no caso da menina lá da Indonésia, né? Sim. Como foi o caso também, quem mais? Do MC Pose do Rodo, enfim, tudo isso a gente começa, a gente já deixa as matérias prontas, algumas já meio que de gaveta, vendo o que a gente vai usar no dia seguinte, mais ou menos um espelho pronto. Mas em 24 horas tudo pode acontecer, e aí muda toda a pauta, muda tudo. Aconteceu algo em cima da hora, a gente também muda, não tem problema, porque eu acho que a gente tem que manter o público bem informado, né? Trazer a informação para eles. Isso também era uma das dúvidas que acho que o pessoal tem. Eu também tenho. Como que você evita as fake news, né? Como que você garante que aquela notícia que você está trazendo é verdade? Então, eu acho que eu acho que nós já tivemos alguns problemas, assim. Porque hoje eu não me pauto mais pela internet, né? Então, porque às vezes você via tanto que você acreditava mesmo, né? Em Uma algumas mentira questões. repetida várias vezes vira uma Aí verdade. você vai ver assim, que. né? Mas daí não, aí nós começamos a ficar mais criteriosos, sabe? Assim, então, hoje em dia é muito difícil pegar a gente, assim, sabe? Mas a gente já comeu bola. E eu não tenho problema algum em voltar atrás, pedir desculpa. O momento é esse mesmo, é isso que está acontecendo, e vida que segue, desculpa e vamos para a próxima. Sim, é porque às vezes também tem casos que, né, saiu uma parte, ainda não saiu o resto da informação como um todo, então... Eu acho também esses lances dos cortes da internet, eu acho às vezes isso muita sacanagem, porque tira do contexto, Sim. né? E era legal colocar um contexto todo, sabe? Para que o público entenda realmente o que está acontecendo, né? E não só simplesmente você colocar o contexto que você precisa para você ganhar like, para você faturar em cima. Aí eu acho desonesto, né? Então, como a gente não se pauta mais pela internet, vida que segue, tá tudo bem. E as notícias, como que elas chegam até vocês? Por exemplo, quem são as fontes dessas notícias? São os próprios artistas, normalmente? Olha, você sabe que em sua maioria, às vezes, são os próprios artistas, né? Mas a gente sempre fala, segundo a minha fonte, enfim e tal. Ou é assessoria de imprensa, ou às vezes é gente muito ligada ao artista, sabe? Às vezes o inimigo mora ao lado, mas o artista não sabe, Nossa. né? Então, tudo isso chega pra gente, né? Depende muito da situação, depende muito do que está acontecendo. Mas, em sua maioria, quando é um lance muito exclusivo, é o próprio artista. Nossa. É o próprio artista. Que curioso isso, eu não ia parar. Quer dizer, até faz sentido, né? Às vezes é algo que a pessoa quer passar, o canal, por exemplo, o seu canal é gigantesco, né? Então isso já atinge várias pessoas. Mas, por outro lado, isso também é um pouco... Como posso dizer? Não seja ser perigoso, né? Mas já chegou informações, notícias para você que a pessoa pediu para você passar e depois que você passou, ela desmentiu? Claro. Sabe? Aconteceu Como que recentemente. você lida com isso? Não, aconteceu. É uma pessoa que eu nunca mais vou dar uma notícia, nem uma linha dela. Pode morrer estribuchando na minha frente que eu vou falar que tá tudo bem, entendeu? Sim. Porque não vou mais dar uma linha sequer. Me liga para me passar uma informação. Aí eu dou a informação, depois vai lá e me desmente. Eu poderia chegar aí para frente da televisão e falar, olha, você é uma sem vergonha, o que você fez não foi bacana, para que você age dessa forma? Primeiro, eu ia jogar mais holofote. E detalhe, fonte a gente não entrega. Então Sim. eu preferi ficar quieto, sabe? Falei, não vou falar nada, deixa, porque mal de internet dura um dia. Então, amanhã já é outra história. Então, vou passar batido como se nada tivesse acontecendo e nunca mais eu falo dessa pessoa.
Não. Eu acho que é o melhor a se fazer também, porque é o que você falou. Quanto mais você fala, né, o holofote cai Você tá mais pra jogando cima. você tá jogando um canhão de luz em cima, né? E eu não vou fazer isso, sabe? Não vou. E hoje você tem o seu canal, você também trabalha em emissoras, né? Você até Acabei de ser comentou que contratado. acabou de ser contratado. Tem algum conflito o fato de você ter um canal de notícias também ou não? Isso não intervém porque são Não, mundos totalmente não, são diferentes. mundos completamente diferentes, assim, e eu deixo isso muito claro, né, que o meu editorial no meu canal é meu, quem manda no meu canal sou eu, com a minha equipe, completamente diferente. Ninguém vai enfiar o dedo no meu canal, ninguém vai falar assim, para de falar isso ou aquilo, porque vai ouvir um sonoro. Entendeu? Então, assim, vai ouvir, Sim. sabe? Então, assim, me desculpa, não vai mesmo. Ninguém vai meter o dedo, entendeu? Que você foi pro canal justamente para isso, né? Que você falou, a principal diferença do canal para a TV é você ter essa liberdade, né? Sim, Então, sim. mas tem uma regra, existe como se fosse uma regra das notícias? Por exemplo, chegou a notícia para você, primeiro você precisa ouvir os dois lados, ou a pessoa envolvida. Aí você precisa passar para a TV para passar no seu canal, ou não? É assim, chegou, você já... Rafa, eu acho que isso aí é muito simples, assim. Por exemplo, chegou uma notícia, né? Então tá. Conseguiu falar com fulano ou com a outra parte? Não, não consegui, né? Consegui falar só com fulano. Então faz o seguinte: conseguiu falar com fulano? Não. E com a outra parte? Também não. Consegui falar com a pessoa envolvida, mas não consegui falar com a outra parte. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos colocar no ar e eu vou deixar aberto o canal para quem quiser se manifestar. E ponto final. Se quiser se manifestar, a gente dá o outro lado da história. Se não quiser se manifestar, também tá tudo certo, eu dei a informação. E Felipe, pensando na sua carreira, quais que são os maiores desafios dela? Os maiores desafios. Ô, Rafa, eu nem vou falar pra você que os maiores desafios é você correr atrás de grana comercial, porque isso eu acho que faz parte, é a rotina e tem que acontecer mesmo, porque senão faria sentido ninguém trabalhar, porque a gente trabalha por dinheiro. Mas eu acho que os grandes desafios são as pessoas, né? Os grandes desafios são, às vezes, as pessoas que não querem que você cresça, sabe? E que você tem que passar, às vezes, infelizmente, em cima que nem um trator, sabe? Porque a pessoa não quer por pura vaidade, às vezes, sabe? Fala, não, não quero porque eu não quero, entendeu? Porque eu não gosto, não vou com a cara. Escuta, você não ir com a minha cara é um problema seu. O que eu represento para você pode ser secundário, gato. Mas eu sei o que eu represento para eu mesmo é primário. Então, assim, não adianta você querer me avaliar através da sua régua, sabe? Eu sou um Sim. profissional. Você vai me colocar no ar, sim. Eu vou dar resultado, sim. Se você gosta ou não, o problema é seu. Sabe? O que você vai ter que fazer é bater palma para minha audiência. Porque tem muita gente contra, né? Eu digo sempre que muita gente... O índice de gente contra é muito grande. Mas a minha audiência também é. Então, Sim. então, meu amor, faz o seguinte, vai vender, entendeu? Vai lá ver a audiência, vai ver como é que tá. Não fica criando caso comigo. Se você gosta, se você não gosta, o problema é seu, sabe? Então, é isso, sabe? Eu acho que o mais difícil nesse mercado é administrar pessoas, sabe? Sim. É que você também lida, acho que todo mundo lida com muitas pessoas, né? Mas você tem as pessoas que você lida ali, né? Os funcionários, a equipe, mas também tem as pessoas que estão te assistindo, né? O público como um todo. Então, realmente, a sua posição, a sua profissão se fosse resumir, é lidar com pessoas, né? Passar informação para as pessoas. Você lidar com pessoas, é você fazer um trabalho e dentro da própria estrutura da televisão também gente que não gosta de você, sabe? Então, tudo isso, sabe? Enche o saco, né? Porque eu não... Volto a falar, executivo de televisão, eu não gosto desse cara. Dane-se. Eu não fui contratado por você para você gostar de mim, eu fui contratado para dar resultado, né? Sim, claro. Então, assim, se você gosta, se você não gosta, dane-se, mas que a gente vai ter que trabalhar e você vai ter que me engolir, isso você pode ter certeza que sim.
Ai, sim, é verdade. E, Felipe, já passaram a perna em você ou não? Já tentaram Olha, passar a várias perna? vezes, né? Tipo, várias vezes, né? Você Tipo. pode citar um? Não citar, mas assim, eu já fui boicotado várias vezes, tá? Então, assim, eu acho que boicote. É, mas eu nunca liguei, assim, porque eu acho que quando as pessoas te boicotam é porque elas querem estar no seu lugar, né? Sim. Então, pega o meu lugar, meu amor, não tem problema. Mas só que é tão. Eu acho que Deus sempre foi tão meu amigo, porque eu sempre fui muito resiliente, sabe? Então, cada queda que eu tive, ou cada momento de boicote que foi promovido, eu levantei mais forte. E eu alcancei um lugar muito melhor. Sim. Então, se as pessoas achavam que elas estavam me derrubando, elas estavam me dando mais força, sabe? E aquilo lá foi me fazendo cada vez mais forte, mais forte, mais forte, ao ponto realmente de eu ficar completamente destemido, assim, sabe? De ir para cima mesmo e falar, agora chega, sabe? Agora o céu é o limite. E você passa essa personalidade de uma pessoa realmente destemida. Foi o que você falou, né? Destemida, não liga para a opinião dos outros. Pelo que eu entendi, acredito que isso foi também uma das chaves, né, para você construir essa carreira tão consolidada, assim, na televisão, no digital, enfim, qualquer meio de comunicação que você vá. Você sempre foi essa personalidade ou você foi desenvolvendo? Ou aconteceu alguma virada de chave na sua vida que você falou, putz, a partir de agora, assim, eu não tenho mais medo de nada, eu vou pra cima. Eu acho que a personalidade forte eu sempre tive. Eu sempre fui líder da classe, assim. Aham. Sempre. Ai, quem era o líder de não sei o que? Era o Felipe. Quem é o presidente de não sei o que? Era o Felipe, entendeu? Eu sempre tive essa questão mais forte, assim. Mas é claro, o medo, para mim, ele é uma chave que vira para coragem. É engraçado isso, sabe? Porque o medo, eu tenho mais. Eu não é nem. Eu não sei se é medo, mas eu tenho um lance assim que eu preciso, às vezes, de 2 dias ficar muito introspectivo, às vezes, de repente, com alguma coisa Jura? que está me causando medo, por exemplo, entendeu? E ali eu não sei o que acontece, eu vou emergir de uma tal forma que eu dou um 360 e o negócio acontece, vira, e eu falo, meu Deus, entendeu? Como que eu consegui fazer isso, sabe? Eu tenho isso. E eu tive uma chefe que ela falava que eu era um exército de um homem só. Por quê? Porque nada pra mim Te não derrubava. acontecia, sabe? E não me derrubava, sabe? Nada pra mim, não existia não. Não vamos conseguir, não vamos fazer, não vamos fazer. Sabe? Era sempre não, eu vou conseguir, eu vou fazer e eu vou atrás, sabe? É óbvio, eu acho que às vezes você vai caindo, tropeçando e dá uma ralada aqui, outra ali, mas já se levanta e vai embora, sabe? Sim. E ponto final. E é assim que eu acho que as coisas elas devem acontecer de verdade, né? Eu nunca me senti emboscado assim, sabe? É muito pior, assim, porque realmente daí eu viro uma fera, assim, tipo. Eu sou uma doce fera, eu acho, assim. Eu sou muito legal, muito legal. Foi o que eu te falei, eu sou extremamente doce. Sim. Eu sou muito legal, assim. Você vai ter o melhor amigo da sua vida, assim. Mas se atiçar também, vai ter o pior, entendeu? Claro. E ponto final, sabe? E o pior, pior mesmo, assim, porque eu descarto mesmo, assim. Eu não tenho. Comigo não tem segunda chance, sabe? Sim. Eu sou muito extremista mesmo, assim. E nesse ramo que você tá, você tem também muitos relacionamentos, com certeza tem muita amizade, né, com os artistas, enfim, eu sei que a gente trouxe esse ponto, né, de você trazer as notícias, mas como que você divide isso? Claro, assim, essa é uma notícia que eu tenho que dar, independente se eu te conheço ou não te conheço ou não. De amigos eu não falo. Nem bom, nem ruim. Então é muito difícil eu falar da Elba, que é minha amiga pessoal. É muito difícil eu falar de Roberta Miranda, porque é minha amiga pessoal. É muito difícil eu falar de
algumas outras também. Eu não sou um cara de muito amigos, assim. Eu conto nos dedos poucos, né? Poucos amigos. Colegas, um monte, né? Mas amigos mesmo, assim, é meu marido, minha família e algumas outras pessoas que eu sei que são de verdade, né? Elba também é minha amiga, são pessoas que eu gosto muito. Mas quando a pessoa a gente tem uma proximidade, eu prefiro não falar, sabe? Porque eu acho que também fica muito antiético, entendeu? Sim. A Adriane Galisteu é uma mulher que frequenta muito a minha casa. Mas a Adriane eu sempre acabo falando porque ela faz um reality de grande repercussão no Brasil, que é A Fazenda, né? Então, às vezes, não tem como a gente passar batido, né? Então, às vezes, sempre rola polêmica em reality. E ela sempre também acaba se envolvendo nas polêmicas. Então, a gente acaba falando também. E você já teve que omitir alguma notícia? Ah, já várias. Já várias. Sabe, Rafa, tem algumas questões que eu acho que não vale a pena. Tudo pela notícia, não. Sabe? Sim. Tem muita gente que faz isso. Eu não consigo fazer. Tem coisas que eu não aprendi a fazer. Quando envolve família, pra mim é uma história que fica bem complicado. Que eu sei que aquilo lá vai dar um rompimento familiar, sabe? Sim. Ou que vai desestruturar uma família. Que a gente vê ou acontecer que bastante, vai né? ter separação com filho pequeno, enfim. Isso eu não consigo fazer, Rafa. Eu não consigo e eu não dou, sabe? Se alguém quiser, dá, sabe? Mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer esse papel sujo, sabe? Prefiro não fazer. É que quando você dá uma notícia, você acaba se responsabilizando também, né? Ainda mais se é de primeira mão ali. Se você pudesse dar um conselho para quem gostaria de ter a mesma carreira que você, chegar onde você chegou, qual que seria esse conselho? Olha, eu acho que em primeiro lugar, coloca uma couraça de aço, meu amor. E vai. Sabe? E vai. Crie seu cavalo de Troia e saia, porque realmente é uma carreira extremamente movediça, né? Cheia de pedregulhos, bem arenosa, inclusive. Mas é deliciosamente louca também, entendeu? Então, assim, eu falo porque eu tenho minhas fontes são todas. Então eu falo com prostituta, eu falo com travesti, eu falo com bandido, eu falo com todo mundo. Sim. Né? De repente eu tô falando com um mega empresário, CEO de não sei da onde, que todo mundo tinha vontade de ter acesso ao cara e não tem, sabe? E ao mesmo tempo eu tô falando com o cara que é o traficante de não sei do que, da boca tal, porque o artista esteve lá para comprar, entendeu? Então, isso é muito louco, sabe? Então, essa dualidade que tem a carreira, eu acho que é o que me move também, né? Essa curiosidade e essa dualidade também, porque você acaba falando com todo mundo. Mas se você quer, em primeiro lugar, eu acho que se você quiser ser um jornalista, um colunista, seja lá o que for, primeira coisa que eu sempre digo é você ter a certeza que se você é ou não tão curioso na vida. Porque se você não for tão curioso, esquece, porque eu acho que para você ser um bom colunista, você tem que ter curiosidade. Assim, por que que isso aconteceu? Aonde essa pessoa estava? O que que foi, sabe? Você tem várias perguntas ali, porque só curiosidade assim, jura tal, não. Tem que ser curioso mesmo, sabe? Para você colher todas essas informações e a partir daí todas essas informações se tornarem uma notícia. Trazer a notícia completa, né? É verdade, Maravilha. Fê, pra gente terminar, a gente faz um jogo que chama Ping Pong. São 5 perguntinhas e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Tá. Um sonho. Um sonho. Minha mãe. Essa responde, não? Explica. Eu queria ter nem que se fosse 5 minutinhos. E minha mãe faleceu já, né? Em 2013. Mas não precisava nem falar, sabe? Assim, você vê de longe, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que um sonho era ter realmente a minha mãe de volta, mas não é de volta que eu digo para viver novamente, que a gente sabe. Mas quem sabe que Deus um dia pudesse me dar essa oportunidade
de eu ver, nem que se for assim, 10 minutinhos, assim. Não precisa falar, não precisa abraçar, não precisa nada. Só ver tá ótimo, entendeu? Ai, que lindo. Mãe é mãe, né? É. Uma dica para quem está começando e quer trabalhar com comunicação. Vocação, primeiro. Eu acho que tem que saber se realmente é isso que você quer. Porque a comunicação, eu acho que ela tem várias, né, vertentes, né? E ver para qual caminho você quer ir mesmo. Se é para publicidade, propaganda, marketing, se é para o jornalismo, né? E entender realmente o que você quer de verdade, né? Para todos nós é difícil também, Sim. sabe? Todo mundo tem seus conflitos. Então, eu acho que é entender mesmo, assim, o que você quer. Se você... Eu acho assim... Porque às vezes você vai no oba-oba e você precisa entender se você quer se ver daqui 20, 30 anos fazendo aquilo, né? E Sim. não rotina, né? Será que eu me vejo nessa rotina acordando todo dia cedo, indo para uma redação ou indo para um escritório, cuidando de uma conta, seja de publicidade, ou cuidando de, sei lá, de uma produtora? É isso que eu quero, sabe? Eu acho que é isso. Momento mais difícil da sua carreira? O momento mais difícil da minha carreira. Olha, eu acho que todos os momentos são difíceis, assim. Você colocar um programa no ar não é fácil. Então, eu acho que todos os momentos são difíceis, assim. E ainda mais hoje que a gente tá. Que cada um ponto na audiência corresponde muito, gente. Mas muito. Vocês não têm ideia, assim, o quanto que a gente briga por um ponto na audiência, sabe? Então, eu acho que o momento mais difícil da minha carreira, eu acho que é o hoje mesmo, por essa disputa, sabe? Pelo público, eu acho que essa disputa pela comunicação, para saber para trazer esse público para perto. Eu acho que são esses grandes desafios realmente que a gente está hoje em dia. Uma pessoa de televisão que você admira? Que eu admiro, uma pessoa de televisão, seja o que, artista, qualquer pessoa, Qualquer pessoa. que eu admiro, que eu admiro muito. Olha, tem uma executiva de televisão que eu acho que foi a que mais me estendeu todas as mãos que você possa imaginar, que é a Mônica Pimentel. E a Mônica, eu acho que ela se tornou não só uma grande amiga, mas, na minha opinião, ela é uma das mais vocacionadas e uma das mais preparadas executivas de televisão. Não só pela criatividade, mas antes de qualquer coisa, eu acho que saber gerir pessoas. E televisão é um ambiente, é um ambiente caótico, é um ambiente, é uma rede de intriga. Então, quando você tem uma chefia que sabe direcionar isso, o negócio fica mais ameno. Não que vai melhorar. Mas a Mônica, eu acho que ela é um baú de criatividade, de uma elegância absurda, rege tudo com muita maestria. Então, na minha opinião, e quem não sabe, dá um Google e que vocês vão ficar sabendo. Ela já foi superintendente, foi a que me deu uma das maiores oportunidades na minha vida. Hoje ela era superintendente da Rede TV e hoje ela é CEO e head na Discovery também com a Warner Bros. Uma fofoca? Eu acho que essa questão da Anitta, né, de ter desaparecido, né, porque falou que estava com uma infecção. Muitos falam que ela fez muitos preenchimentos com PMMA, por isso que dá essa sequência de repetições de infecções, porque não conseguem tirar, porque o PMMA é uma outra substância, perigoso. né? Então, eu acho que tem essa história da Anitta, que quando ela some, o que já me falaram justamente por causa dessas aplicações que ela fez no passado. Mas muito obrigada, Felipe. Obrigado você, Eu Rafa. amei. Foi uma delícia. Parabéns, sucesso para as origens, que eu acho que vai ser um grande barato. E eu acho, é isso, é ter tesão em fazer as coisas, sabe? E se você tá feliz, você tá indo, é porque você tá indo no caminho certo. Então tá tudo certo. Eu acho que é isso. Se joga, faz bem feitinho, que vai dar bom.
É isso. Parabéns, viu? Muito obrigada, Obrigado eu amei você. esse bate-papo com você, entender sobre a sua carreira, né? Como que você chegou onde você chegou, como ter opiniões fortes hoje em dia nessa era que a gente está, como lidar com as críticas. Então, acho que foi um episódio super construtivo, tanto inspiracional, né? Quanto entretenimento, que a gente deu muita risada aqui. Verdade. Quanto também vários insights pra gente saber como opinar hoje em dia, né? É verdade. Então, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.